Olá, já parou para pensar por que pessoas que a gente considera geniais às vezes tomam as piores decisões? Pois é, aqui em Quando o Inteligente é Dominado, a gente vai fundo para entender aquela força invisível que no fim das contas define o sucesso, a inteligência emocional. Bem-vindos ao Mental Tip, o lugar onde o conhecimento dobra a cada nova informação. Este é o nosso segundo capítulo da série sobre o livro Inteligência Emocional, e hoje vamos desvendar a força que realmente desenha o nosso destino. E olha, não é o QI. É sobre como as nossas emoções ditam o que a gente pensa, o que a gente decide e, principalmente, quem a gente se torna. Então, vamos começar com uma ideia que meio que desafia tudo o que nos ensinaram sobre ter sucesso. Vamos falar sobre o paradoxo do QI. A gente vai questionar aquela crença de que ser a pessoa mais inteligente da sala é o que de fato importa. Será que é isso mesmo? E a pergunta que vai guiar a nossa conversa é justamente essa. Por quê, né? Por que a gente vê tanta gente super inteligente fracassando, enquanto outras que talvez nem sejam tão brilhantes assim na teoria, conseguem um sucesso incrível? O que que de verdade separa esses dois destinos? Para a gente entender isso na prática, vamos olhar a história real do Jason H., um aluno simplesmente exemplar com uma média escolar de 4,614, tipo, acima do perfeito. Ele era, sem dúvida nenhuma, um gênio. Mas, um dia, obcecado com a ideia de entrar em Harvard, ele recebeu uma nota que não gostou. E, num ataque de fúria, ele esfaqueou o próprio professor de física. Poxa, o Jason tinha todo o QI do mundo, mas cadê o controle emocional? Olha, o caso do Jason é um retrato perfeito desse conflito que o Goleman aponta. Pensa assim: de um lado, a gente tem o QE, o famoso quociente de inteligência. Ele mede nossa parte racional, a lógica, a análise, basicamente o que a gente sabe. Agora, do outro lado, tem o QE, o quociente emocional. E aqui a história é outra. Ele mede a habilidade de lidar com as emoções, o autocontrole, a empatia. Não é sobre o que se sabe, mas sim como se lida com o que se sente. Bom, se o QI não é tudo, qual é a resposta então? Isso nos leva direto para a revolução emocional. É aqui que a gente vai descobrir a ideia de Daniel Goleman, que virou o nosso entendimento sobre sucesso de cabeça para baixo. E a tese central dele é essa aqui, uma afirmação que é quase uma bomba. Segundo Goleman, o sucesso na vida depende 80% de inteligência emocional e só 20% de QI. Vamos pensar nisso por um instante. 4/5 do que nos leva ao sucesso não é a capacidade de resolver problemas de matemática, mas sim de entender e gerenciar as nossas emoções e as dos outros. E é aqui que vem a crítica mais forte que o Goleman faz à nossa sociedade. Escolas, faculdades, empresas, o foco é quase sempre em construir mentes racionais e nos encher de conhecimento técnico. Só que, nesse processo todo, acabam ignorando o que ele chama de aptidão mestra, aquela habilidade que, no final das contas, é a que guia de verdade as nossas vidas. Tá, mas o que é exatamente essa tal aptidão mestra? Para descobrir, vamos para a nossa terceira sessão, os 5 pilares da mente. Aqui a gente vai quebrar a inteligência emocional em habilidades bem concretas que dá para entender e, mais importante, dá para desenvolver. O Goleman organiza essa aptidão mestra em 5 habilidades-chave, que funcionam como uma escada, sabe? Uma se apoia na outra. A jornada começa dentro da gente e depois se expande para o mundo. Tudo começa com a autoconsciência. A partir daí, a gente pode desenvolver o autocontrole, para depois achar motivação. Só então a gente consegue olhar para fora com empatia e, finalmente, agir no mundo usando as habilidades sociais. Vamos entender cada um desses degraus. O primeiro pilar, então, é a autoconsciência. Pensa naquele momento em que algo acontece e a gente para e se pergunta: nossa, por que eu tô tão irritado agora? Essa habilidade de dar nome para a emoção na hora em que ela aparece. Parece simples, mas é a base de tudo. Sem isso, a gente vira só passageiro das nossas próprias reações. Beleza, depois que se sabe o que se está sentindo, vem o autocontrole. E não é sobre reprimir a raiva ou a tristeza, não. É sobre escolher o que fazer com elas. É o que impede que aquela frustração com o chefe vire uma resposta grosseira para alguém em casa. É aquela pausa fundamental entre o impulso e a ação. O terceiro pilar é a motivação. Pense em qualquer grande conquista. A força para chegar lá não veio de uma planilha, veio de um sentimento, né? Entusiasmo, otimismo ou até aquela teimosia de não desistir. É a arte de usar as emoções como combustível para a gente continuar no caminho, principalmente quando a coisa aperta.
Com o nosso mundo interno mais organizado, a gente finalmente consegue olhar para fora. E aí entra a empatia. E não é só sentir pena, não. É a tentativa real de entender o que a outra pessoa está sentindo do ponto de vista dela. É o que transforma uma conversa qualquer numa conexão de verdade. E por último, chegam as habilidades sociais. Basicamente, é aplicar todas as outras habilidades nas nossas interações. É a arte de convencer, de liderar, de negociar, de resolver conflitos. É, no fim, a inteligência emocional em ação no mundo. Agora, tudo isso pode parecer meio teórico, mas existe uma prova científica impressionante do poder dessas habilidades. Vamos para a nossa quarta sessão, a prova do marshmallow. Lá nos anos 60, um psicólogo chamado Walter Mischel fez um experimento que era genial, de tão simples. Ele colocou crianças de 4 anos numa sala, com um marshmallow na frente delas, e fez uma proposta. Elas podiam comer aquele marshmallow na hora, ou, se esperassem os 15 minutinhos até ele voltar, ganhariam 2. O mais impressionante foi o que o Michel descobriu anos depois, quando foi ver como aquelas crianças estavam na adolescência. As que conseguiram esperar pelos 2 marshmallows se tornaram pessoas mais competentes, tanto nos estudos quanto na vida social. Eram mais confiantes, lidavam melhor com frustração. Já as que não resistiram à tentação, no geral, mostraram mais dificuldades. Eram mais teimosas, indecisas e com tendência a ter ciúmes e inveja. E se faltava uma prova, olha esse número. É de cair o queixo. Quando essas mesmas crianças foram fazer o ACT, que é tipo o vestibular americano, aquelas que resistiram ao marshmallow tiraram em média 210 pontos a mais. 210! É uma diferença absurda, que foi meio que prevista lá atrás num teste de autocontrole com crianças de 4 anos de idade. Incrível, né? Então, o que a história do Jason H. e o teste do marshmallow ensinam pra gente? Vamos amarrar tudo isso na nossa conclusão. Sentir com sabedoria. Se tem uma mensagem para levar dessa nossa análise, é esta. A verdadeira inteligência não é não ter emoções, mas sim conseguir juntar a emoção com a razão. É a capacidade de sentir com sabedoria. Então, o ponto central é este. Sucesso e bem-estar não dependem tanto do que está guardado no nosso cérebro racional, mas sim da nossa habilidade de navegar pelo nosso próprio mundo interior. A pergunta que fica é: quanto tempo a gente dedica para entender de verdade o que a gente sente? E essa é a ponte perfeita para o nosso próximo encontro. No capítulo 3, vamos mergulhar ainda mais fundo nesses pilares, explorando as bases invisíveis da mente humana: autoconsciência, controle emocional e, claro, empatia. Se essa análise trouxe algum insight novo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe, porque é assim que o conhecimento continua dobrando. E para quem quer ir mais fundo e ainda apoiar o Mentalship, o link para comprar o livro Inteligência Emocional está aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.